Olá, querido amigo, querido irmão. Eu quero, nesse breve estudo, compartilhar com vocês sobre o significado de uma das datas de maior importância no calendário judaico e também do calendário cristão, a Páscoa. A Páscoa ela tem sido para muitos países, para muitas culturas, algo muito significativo, comemorado de diversas formas, mas que tem um significado especial na história, que tem um significado especial diante das crises do povo e das crises do mundo. E eu acho que é importante nós prestarmos bem atenção nos acontecimentos do mundo, em tudo que está acontecendo, e entender que Deus, Ele sempre nos ensina com a palavra dEle. Bom, a Páscoa ela é comemorada pelos cristãos nesse ano, pelo menos no dia 12 de abril, e ela é comemorada referente à morte e ressurreição de Jesus Cristo, nos quais nós cremos que Ele é o Messias, o Salvador da humanidade, e portanto nós comemoramos a Páscoa cristã dessa forma. Já para os judeus, nesse ano era comemorada entre o dia 8 até o dia 16 de abril, e ela acontece em referência à libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio. Eu não irei entrar em muitos detalhes, porém eu gostaria de fazer um paralelo entre a Páscoa judaica, a Páscoa cristã e o momento crítico que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Você sabe o significado da Páscoa, o real significado da Páscoa? Você entende o que ela significou para o povo de Deus e o que ela deveria significar para mim, para você hoje, para nós cristãos, para a igreja, o que ela deveria significar? Eu posso te afirmar que muito mais do que um ritual, do que uma troca de presentes, do que uma troca de chocolates, ela representa a introdução à eternidade daqueles que creem em Jesus. Grave bem isso. A Páscoa ela tem um significado importantíssimo para o povo cristão. E ela significa que nós estamos, de uma certa forma, começando a nossa eternidade aqui na terra. O venha o teu reino de Jesus, ele tem um significado especial quando nós entendemos o significado da Páscoa. A grande realidade é que muitas vezes as pessoas não entendem isso e às vezes acabam confundindo o significado das coisas e não têm, de uma certa forma, uma absorção clara daquilo que Deus quer falar conosco diante de algumas datas. A Páscoa, ela de uma certa forma, nós vamos entender ela melhor se nós começarmos estudando a questão dela no contexto judaico. Ele tem muito a ver, ele ensina muito para cada um de nós e nos faz, inclusive, entender a realidade da Páscoa cristã. Primeiramente, é importante você entender a contextualização, ou o que acontecia durante o período em que a Páscoa judaica ela foi instituída. E eu vou dar um breve relato, eu vou contextualizar um pouco o que acontecia antes e o que procede ao acontecimento da Páscoa judaica para nós entendermos melhor. Primeiro, na época de Jacó, e aí eu estou chegando a uns 400 anos antes da instituição da Páscoa judaica, Jacó era um descendente de Abraão, ele era pai de José. O povo havia migrado na época dele para escapar de uma grande fome e de uma grande escassez que houve no mundo para as terras egípcias, para o governo egípcio. Só que no decorrer desses seguintes 400 anos, o povo foi crescendo, o povo judeu cresceu de uma maneira sobremaneira, poderíamos dizer, e esse povo ele foi escravizado pelo povo egípcio. Um dos marcos da passagem dos judeus pela terra egípcia, ela acontece com o nascimento, com a vida e também com o chamado de um homem que chamava-se Moisés. Todos nós conhecemos bem a história dele. Esse homem ele foi livrado por Deus de um infanticídio, de uma morte de crianças que houve na época, e ele foi criado dentro, em meio ao povo egípcio, como plano de Deus. Esse homem foi chamado por Deus no futuro bem próximo daquele povo para libertar o povo de Israel. O fato acontece ali quando Moisés está pastoreando ovelhas e ele vê uma sarça no monte
Horebe, ele vê uma sarça, e essa sarça ela queima, essa pequena vegetação ela queima e ela não se consome no fogo, e Moisés percebe que Deus estaria falando com ele, e é ali que acontece o chamado de Moisés. Bom, em obediência a Deus, Moisés ele dirige até o faraó e para transmitir uma mensagem de Deus para Faraó, e essa mensagem ela era resumida em algumas palavras, que era: deixa o meu povo ir e adorar no deserto. A proposta de Deus para Faraó e para o povo de Deus era que o povo fosse adorar a ele no deserto, era para que eles se livrassem do território egípcio, daquele povo egípcio, e fosse para o deserto adorar a Deus. Para conscientizar esse governante egípcio, esse faraó, Moisés ele invocou algumas pragas. Na realidade, ao todos foram 10 pragas, como julgamento contra o povo egípcio. Durante as 9 pragas, o faraó, ele, de uma certa forma, ele aceitava, ele voltava atrás, ele aceitava de novo que ia libertar o povo de Deus, mas de novo ele desistia, porque afinal de contas perder uma grande mão de obra naquela época para ele era algo muito pensável, então ele acabava não deixando o povo ir. Mas diante da 10ª praga, a última praga, houve um acontecimento em que não deixou uma outra opção para o faraó e também para o povo egípcio, senão pedir para que aquele povo saísse daquele território deles. Na última praga, todos vocês já conhecem, boa parte de vocês conhecem, Deus mandaria um destruidor através da terra do Egito para matar todo o primogênito, desde os homens até os animais. Isso realmente aconteceu, e Faraó não viu uma outra alternativa a não ser pedir para que o povo fosse embora, fosse com Moisés e os deixasse na terra deles. Está descrito lá em Êxodo 12, versículo 12, e eu vou ler um pedaço para você, onde diz o seguinte: eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais. É nesse contexto que Deus instituiu a Páscoa judaica. Foi meio nesse momento de crise, nesse momento conturbado, que Deus ele institui para o povo de Deus celebrar, ou ele ordena para o povo de Deus celebrar a Páscoa judaica, que está descrita lá em Êxodo 12, versículo 3 a versículo 11, que eu também quero compartilhar com vocês. O texto diz o seguinte: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. E aqui eu quero que você observe bem, porque nós vamos falar um pouco mais a respeito da questão do cordeiro, um pouco lá na frente no estudo da Páscoa cristã. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com os pães ázimos, com ervas amargosas comerão. Não comereis dele cru nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e a sua fissura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão. E comerei apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Esse é o texto que nos revela quando Deus institui a Páscoa, quando Ele trata com Moisés, quando Ele fala com o povo hebreu a forma que deveria ser feita. Deus ele emitiu uma ordem específica a um povo,
que de uma certa forma carecia da crença e da obediência. Parecia até algo meio absurdo, mas o povo precisava crer e obedecer essa ordem, e essa ordem ela traria a proteção divina a cada família com seus respectivos primogênitos. Cada família tomaria um cordeiro macho de 1 ano de idade, sem defeito, e o sacrificaria. As famílias menores, elas poderiam repartir o cordeiro entre si, é o que está escrito lá em Êxodo 12, versículo 14 e versículo 4, isso também tem um grande significado. Os israelitas deveriam aspergir parte do sangue do cordeiro sacrificado nas 2 ombreiras e na verga de cada casa, na porta. É uma espécie de batente da porta, é como se aspargisse o sangue daqueles cordeiros sacrificados nos umbrais, nos batentes da porta. Quando o destruidor passasse sobre aquela terra, ele mataria os primogênitos de todas as casas. Era algo que não tinha para rico, para pobre, para hebreu ou para judeu. As únicas pessoas que seriam protegidas daquela situação, daquela fatalidade, seriam as pessoas que crescem, que obedecessem e, portanto, sacrificassem o cordeiro e colocassem nos umbrais da porta o sangue para que houvesse a proteção. E daí nós vamos ter também a questão do termo Páscoa, né? O significado Páscoa ou Pesach, ele significa pular a marca, ou passar por cima, ou poupar determinada situação. Por isso o termo chama-se Páscoa. Assim, pelo sangue do cordeiro morto, os israelitas eles foram protegidos. A história nos conta isso. Eles foram protegidos da condenação, da morte, que foram executadas contra todos os primogênitos na época. E aí nós vemos na história os primogênitos egípcios enfrentando uma grande situação onde até mesmo o filho dos governantes morreriam e de fato morreram. A Páscoa, ela tem um significado literal no sentido de libertação, mas no sentido livramento, no sentido libertar de alguém. E isso tem que ser olhado com muita importância, porque tem muito a ver com a Páscoa cristã e tem muito a ver com o tempo que nós vivemos da história agora. Na realidade, desse relato dos momentos, nós devemos observar algumas coisas com consideração específica, e uma delas é a frase que Deus envia ao faraó através de Moisés, que é a frase: deixa o meu povo ir. Eu acho muito interessante essa frase, porque às vezes nós oramos, nós pedimos para que Deus mande o seu reino. Nós oramos, a maioria dos cristãos com certeza já oraram: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, mas parece que alguma coisa nos segura nessa terra, e alguma coisa nos faz também olhar para essa terra com certo carinho. E não era diferente com o povo hebreu. Eles estavam debaixo de uma escravidão, mas eles haviam constituído família no Egito, eles tinham as coisas deles no Egito, eles tinham as propriedades talvez, ou eles viviam de uma certa forma fragilizada, mas muitos deles amavam o Egito, muitos deles queriam a libertação, mas também quando ouviam a frase deixa o meu povo ir, pode ser que essa frase não fosse tão bem-vinda. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente, quando alguns, de uma certa forma, eles reclamam com saudade do Egito, mesmo já sendo libertos. A impressão de que nós temos é que eles não conseguiam se libertar do Egito, mesmo Deus os tendo libertado. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saía deles. Na metade do caminho, alguns tentaram voltar. Então o povo, de uma certa forma, eles entendiam o deixa o meu povo ir, ou o venha o reino de Deus sobre nossas vidas, mas eles tinham dificuldade em se libertar daquilo tudo. E é bom nós olharmos para isso com certo carinho, porque talvez seja alguma das deficiências da própria igreja no nosso momento. Entender o venha o teu reino, entender que nós vamos partir um dia para a glória, vamos um dia com Jesus, mas que temos dificuldade também quando olhamos para aquilo que nós temos e para aquilo que nós constituímos aqui. Bom, se nós formos observar, a ordem de Deus, ela é irrefutável, a ordem de Deus ela é indiscutível. O que Deus fala para Faraó é: deixa o meu povo ir.
essa importância e esse cuidado quanto ao povo no cativeiro por Deus é algo muito interessante. E se nós formos observar, Jesus tinha essa preocupação também nos momentos em que precedem a ceia cristã, e ele ora pelo povo, ora por mim, ora por você ali no Getsemane. Se você observar em João 17,14, existe uma frase muito interessante que eu quero que você preste atenção, que é Jesus orando e dizendo o seguinte: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Eu entendo que Jesus, de uma forma implícita, ele está dizendo assim: olha, eu vou levar esse povo. É uma questão de tempo, mas eu vou levar esse povo. E esse povo não pode ficar preso a este mundo. E celebrar a ceia, ou melhor dizendo, celebrar a Páscoa, significa que vocês estão confiando que eu vou levar vocês. Deixa o meu povo ir. Essa é a frase implícita na oração de Jesus. Eles não são do mundo, deixa o meu povo ir. Uma outra frase que me chama muita atenção diz respeito à questão do... Na verdade não é bem nenhuma frase, é uma passagem, é a passagem, né, de Êxodo 12, versículo 7, que fala sobre o sacrifício do cordeiro, onde diz: e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas, nas casas em que o comerão. Esse princípio, antes nós precisamos entender que ele faz parte de um princípio de crença. Se você fosse judeu e você não fizesse isso, que não é um ritual, é uma demanda de obediência e de crença, você sofreria na época da mesma forma que os egípcios sofreram com a morte do seu primogênito. Então não era uma questão de rito, era uma questão de crença e era uma questão de obediência a Deus. E isso tem que chamar-nos a atenção, porque de uma certa forma aquilo foi determinante para que o povo saísse com as suas famílias protegidos, cuidados por Deus do Egito. O momento era tenso, parecia não ter solução, a morte ela era iminente, ela levaria alguns de todos os lares, porém o sangue de um cordeiro era o único antídoto. Isso é maravilhoso quando eu olho isso, quando eu enxergo por um ponto de vista espiritual, de que ali não havia uma solução para o problema. Todos passariam pela morte, todos experimentariam a morte de um ente querido, mas havia um antídoto, e o antídoto era o sangue do cordeiro espargido sobre os umbrais da porta. Diante do terror e da morte que aconteceria naquela noite, não havia um outro antídoto a não ser crer e obedecer e colocar o sangue nos umbrais da porta. A realidade é que nenhuma família escaparia do terror da morte a não ser pelo sangue do sacrifício de um cordeiro. É essa a frase que me chama muito a atenção, ou essa a passagem que me faz ficar alarmado. Nenhuma família escaparia do terror da morte a não ser pelo sacrifício de um cordeiro, ou pelo sangue aspargido nos umbrais das portas de suas casas de um cordeiro imaculado, puro. E eu poderia dizer para você que esse é o cenário resumido da Páscoa judaica, ou da instituição da Páscoa judaica. É interessante, mas nós não podemos ignorar que, de uma certa forma, existe uma grande coincidência entre os momentos da história, entre a Páscoa judaica e entre a Páscoa cristã. Nós não podemos ignorar, aproximar e nem adiar os fatos, pois a realidade contemporânea não é diferente. Os momentos que precedem a Páscoa em 2020, a que nós vivemos, não são diferentes. Não existe preferência, não existe privilégio, não existe a morte bater na porta do pobre, do rico, do governador ou do profeta. O texto ele é muito parecido, todos estão atrás de um antídoto, e o povo judeu ele encontrou o antídoto dentro do sangue de um cordeiro. É muito interessante isso. Há um tempo atrás, para ser mais preciso, no nosso último culto presencial, eu citei a seguinte afirmação:
A única forma de pôr fim no processo da vida é encontrando-se com a morte. Por um outro lado, a única forma de pôr fim ao processo da morte é encontrando-se com a vida. Muitas pessoas começam o seu processo de morte, de desespero, antes mesmo que a morte bata à porta e que a leve. Agora, por um outro lado, muitas pessoas, mesmo que estejam confinados, sem um antídoto para a sua vida, sabendo que vão morrer, começam o processo da vida porque creem e porque obedecem. Me parece que foi exatamente isso que aconteceu com o povo judeu, quando ele entendeu que nenhuma família escaparia do terror da morte, a não ser pelo sangue do sacrifício de um cordeiro. A gente precisa pensar nisso com certo carinho, porque foi exatamente isso que o povo hebreu fez. Eles foram livrados porque creram que a Páscoa envolvia um encontro com a vida e não com a morte. Envolvia um encontro com a vida para o livramento da morte. E porque creram, obedeceram. E porque obedeceram, aspargiram o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas. Se existe uma breve semelhança em nosso tempo, como seria possível agora? Seria possível um fato semelhante diante do assombroso momento que nós vivemos? Eu acredito que sim. Jesus nos chama para ser lavado e redimido no sangue do Cordeiro. E se existe um antídoto para a morte, é encontrar-se com a vida. E se existe uma forma de encontrar-se com a vida, é encontrando-se com Jesus. Bom, você vai entender melhor o que eu estou dizendo para você, acompanhando a segunda parte do nosso estudo. Veja comigo. No decorrer do tempo, isso foi acontecendo após a 10ª praga do Egito. O povo de Deus foi realmente liberto do cativeiro, seus primogênitos foram poupados, Deus constituiu liderança entre as tribos que haviam no povo que Moisés tinha tirado para fora do Egito. O povo recebeu a terra prometida, a terra que Deus havia prometido. Muito mais adiante, Deus tornou aquele povo uma grande nação. Ele estabeleceu profetas, estabeleceu reis, estabeleceu juízes, e o povo chegou a um ponto que, novamente, por desobediência, ele sucumbiu a outros impérios. O povo se dividiu e já a descendência de Davi, do trono de Davi, um dos grandes reis de Israel, sofreu uma grande calamidade, que foi ser subjugado por outro povo. O povo babilônico, ele escravizou o povo israelita, tanto Judá quanto Israel, e aquele povo começou a sofrer novamente. É nesse exato momento da história que Deus levanta um profeta, o nome dele era Daniel, e Deus ele revela a esse profeta 3 reinos de proporções mundiais que aconteceriam após o reinado babilônico. Quando nós falamos de reino de proporção mundial, nós estamos falando em reino como o Egito, que era um reinado territorial. Nós falamos de um reinado que alcançou proporções mundiais. Um deles era o babilônico, através de Nabucodonosor. Nós temos também em seguida o reino persa, que governou o mundo através de Ciro, de Dario. Nós vemos também o reino que aconteceria após esse reinado, que é o reinado que acontece, o reinado grego, que acontece através de Alexandre o Grande, e depois disso, já na época de Jesus, o reinado romano, que existe o reinado através dos romanos. E aí nós precisamos observar o seguinte: na época de Daniel, e eu vou colocar aí para você os trechos de cada tempo, como isso aconteceu, para que você possa acompanhar. Daniel, ele tece uma profecia. Deus revela a Daniel de que novamente o povo ia ser reinado por um 5º reinado, que seria um reinado eterno, um reinado dado por Deus. E aqui nós começamos a ver um vislumbre do reinado messiânico, que seria o reinado onde Jesus instituiria a Páscoa cristã. Acompanhe comigo
aí em Daniel 2, versículo 44, o seguinte: nos dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, Deus continua a sua história envolvendo o seu povo. Os muros de Jerusalém, eles são restaurados. O terceiro e o quarto império são instituídos, tanto o império persa quanto o império grego é instituído, e Deus permanece ali por volta de 400 anos em silêncio profético, até que surge o reinado romano, e aí nós vamos ver na história chegando um homem de uma forma muito parecida com os profetas do Antigo Testamento, muito parecida com Elias, muito parecida com Eliseu, e esse homem ele surge diante do império, já do quarto império, o Império Romano. Ele surge com algumas frases que eram uma expectativa do povo judeu. E aí ele diz o seguinte, isso está relatado lá em João 1, 26 a 27, ele diz assim: eu batizo com água, mas no meio de vós já está quem vós não conheceis, e ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Esse mesmo João, o João Batista, que todos nós conhecemos dentro da história cristã, ao ver Jesus vindo ao encontro dele para ser batizado, ele vai dizer o seguinte, é uma frase memorável que ela tem muito a ver com os nossos estudos a respeito da Páscoa judaica cristã e a respeito dos dias que nós vivemos. Ele vai dizer a seguinte frase: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou repetir novamente, ela diz: eis o Cordeiro de Deus. Observem muito bem a nomenclatura, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Na realidade, para o povo daquela época, o povo judeu, o povo eleito para a ascensão messiânica, a palavra pecado e morte, elas faziam parte do mesmo argumento, elas tinham a ver com o mesmo argumento. Assim como o cenário egípcio e o cenário do cativeiro que eles tinham diante do povo romano era muito parecido. O povo tinha instituído família, o povo vivia debaixo do cativeiro romano, mas o povo também queria ouvir novamente aquela frase: deixa o meu povo ir, ou no mínimo eu vou reinar e o meu povo vai reinar comigo. Era essa a expectativa do povo israelita, do povo hebreu naquele momento. O povo de Deus precisava de um libertador que o libertasse não apenas da escravidão, mas que o libertasse da morte. Eles sabiam que o que havia levado eles até aquele momento era o pecado. A história do judeu é muito clara quando ele entende que o pecado leva à morte e leva também à escravidão. Então eles precisavam de um Messias, eles precisavam de um remidor, eles precisavam de um homem que os livrasse do pecado da morte e que os livrasse também da questão da escravidão que aquilo tinha ocasionado. A expectativa do povo de Deus agora novamente em cativeiro romano girava em torno das profecias messiânicas, entre elas as profecias de Daniel 2,44, que afirmavam um reinado divino que duraria para sempre, citado da seguinte forma: nos dias desse rei, o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, ou seja, o povo de Deus, ele reinaria. Isso era uma expectativa muito grande para aquele povo. E ele cita assim: esmiuçará e consumirá todos esses reinos, ou seja, os 4 reinos anteriores, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ou seja, a grande expectativa do povo judeu, do povo que conhecia a história que Deus estava escrevendo dentro da humanidade, a expectativa deles era reinar com Deus para sempre e não ser mais subjugado por nenhum governo de proporção, quer seja setorial ou quer seja mundial. Agora, preste bem atenção, porque no linguajar de João Batista, haviam algumas características muito semelhantes ao momento que precede a Páscoa judaica dentro do contexto que ele vivia.
Mais uma vez haveria um cordeiro, ele cita, este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como nós acabamos de ver. Mais uma vez haveria uma Páscoa, mais uma vez haveria uma libertação, porque o Messias ele vinha para libertar o povo, e mais uma vez o reino de Deus, ou o reinado de Deus, ia ser instituído na terra. O próprio Jesus, momentos depois, nos ensinaria a orar dizendo: venha o teu reino. Então ele está dizendo que existe um reino vindouro. Ele está anunciando o quinto reino de proporção universal. O próprio Jesus, momentos depois, se apresentaria como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Jesus se apresentaria como o sangue que seria o antídoto para a morte. É interessante isso, né? Porque agora a história começa a ficar um pouco mais clara na nossa mente. O próprio Jesus, momentos depois, se apresentaria como caminho para Deus, como caminho para o reino de Deus, como caminho para a vida. O próprio Jesus, ele falaria sobre levar o seu povo para um reino prometido, para adorar a Deus. Agora não seria mais para o deserto para aprender a adorar a Deus. Agora seria um reinado eterno. Agora seriam lugares celestiais onde o próprio Jesus levaria o povo dele. Eu consigo sutilmente ouvir dentro dessas situações a frase de Deus dizendo: deixa o meu povo ir. O próprio Jesus diria que ninguém escaparia da morte, ninguém adoraria o Pai, ninguém permaneceria vivo se não fosse através dele, Porém, para isso deveria haver uma prática que foi muito interessante e aconteceu entre o povo judeu, entre o povo do período do Egito. O povo deveria crer, o povo deveria obedecer. Gravem bem essas palavras. Para que houvesse livramento, no período da Páscoa judaica, tinha que haver crença e obediência. Para que houvesse o livramento, dentro da Páscoa cristã, tinha que haver crença e obediência. Para haver o livramento no momento que nós estamos vivendo, às vésperas da nossa Páscoa, tem que haver crença e tem que haver obediência. Veja comigo como isso se procede diante da história. Após concluir o seu ministério, que envolvia curas, maravilhas, libertação, a ministração das boas novas, e Jesus até cita isso na resposta que ele dá para João Batista em Mateus 11, 4, versículo 6. Após concluir tudo isso, você vai observar o momento da última ceia, onde Jesus ceia com os seus discípulos. O evangelista Mateus, ele descreve isso da seguinte forma: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhes dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia instituído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinando à mesa com os 12. Mateus 26, 17 até versículo 20. E agora Mateus 26, de 26 a 28, vai dizer o seguinte: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam isso é o meu corpo. Não é uma coincidência. Existe uma grande semelhança entre o sacrifício da primeira ceia, ou da primeira Páscoa, melhor dizendo, e a Páscoa que nós estamos vendo agora. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele vocês, isto é o meu sangue da aliança que é derramada em favor de muitos para perdão dos vossos pecados. Vamos tentar simplificar a situação. O povo precisava de perdão, o povo precisava de livramento, o povo precisava de vida, e Jesus era a vida que eles precisavam. O cenário que vemos é muito parecido com o cenário do momento que o povo de Deus estava prestes a ser liberto do Egito para adorarem no deserto. Os aproximados 400 anos de silêncio profético não eram coincidência.
o povo estava debaixo de uma escravidão. Isso não era uma coincidência. O mundo estava na expectativa das profecias dos profetas judeus, dos profetas de Israel. A profecia de Daniel, ela era muito latente. O povo esperava um Messias ou alguém que os livrasse do cativeiro romano. O povo sabia que, devido ao contexto, devido ao pecado, devido ao desvio, a morte era iminente. O povo ia morrer, não tinha como. Aliás, o povo já estava morrendo. O povo precisava de um livramento. O povo precisava encontrar-se com a vida. O que me alarma é a semelhança entre o momento da instituição da Páscoa judaica, da Páscoa cristã e o que estamos vivendo agora. Em todos os três, a morte parece ser inevitável. Ela é iminente. O contexto ao redor é insatisfatório. E o povo está com medo. Tanto estava com medo no Egito, quanto estava com medo na época de Jesus, como está com medo agora. Não se pode fazer nada para mudar a situação. Não existe uma solução declarada. As pessoas não têm um antídoto para a morte e nem para a escravidão. Existe a necessidade do antídoto para a morte, e essa necessidade bate à porta de todos. Existem brigas, governos olham um para o outro e todos ficam sem saber o que fazer, mas todos entendem que nós estamos por uma crise, ou passando por uma crise. Em todos os três períodos, a expectativa é de que nós tenhamos uma intervenção divina. Nunca se ouviu tanta gente falando sobre a carência que tem de Deus. As pessoas estão esperando por uma expectativa de intervenção divina. Em todos os três momentos, a vida corre risco e não conseguimos ver uma solução palpável. Não conseguimos ver nada que nos tire dessa situação, a não ser você crente, você cristão, que crê no antídoto que é o sangue do Cordeiro. Porém, viver o Evangelho de Jesus nos faz sentir o privilégio da proteção divina. Considerando o reino eterno profetizado por Daniel e tantos outros profetas, estabelecido por Jesus, o povo que está sendo liberto agora, neste momento, somos nós. A grande realidade é que o reino de Deus está sendo instituído na terra, e isso é inevitável que vai acontecer. A grande diferença é passarmos por isso com segurança, acreditando que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E isso é gratificante para nós cristãos. Por isso, partir do pão, que verdadeiramente é o corpo. Por isso, compartilhar do vinho, que verdadeiramente é o sangue de Jesus. Nós, de uma certa forma, estamos tranquilos porque o sangue de Jesus nos purifica de todo mal. O sangue de Jesus é aquele que nos purifica. Nós estamos prestes a irmos com Jesus. O deixa meu povo ir nunca foi tão real na vida da igreja como tem sido agora. Porém agora o reinado ele é eterno. E aqui eu quero mais uma vez lembrar-lhes as duas frases, ou os dois momentos que precederam a Páscoa judaica, que precederam a Páscoa cristã e que com certeza precedem o nosso tempo. Novamente, missão memoráveis. A primeira, ela vai acontecer no Getsemane, em João 17, 24, quando Jesus ora por cada um de nós e diz: Pai, aquele que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes. Jesus tem nos chamado, irmãos. Jesus tem nos dito que nós devemos estar preparados. Existem coisas no mundo que muitas vezes nos seguram, mas Jesus está nos chamando. O deixa meu povo ir é latente nessa frase. Jesus, mais uma vez, está repetindo a frase: eu quero que meu povo esteja adorando aonde eu estiver. Eu quero que meu povo esteja comigo. Isso não é coincidência. Era plano de Deus. Sempre foi. Nós não somos deste mundo. Nós somos criados para adorar a Deus aonde Ele estiver. A nossa briga não é neste mundo. Brigar com a política do mundo, brigar com as situações do mundo, não é a nossa luta. O nosso dever
é entender que Jesus tem nos chamado e que nós devemos permanecer fiéis até o último momento. Deus prometeu que nós iríamos com Ele, que nós o adoraríamos. Por isso Ele tem nos chamado a todo momento. A libertação do povo judeu, ela não começou no êxodo, ela não começou no caminho, ela começou no Egito, quando alguns acreditaram em Moisés e espargiram o sangue do cordeiro nos umbrais de suas portas. Portanto, ela está condicionada à crença e está condicionada à obediência. Mais uma vez, é possível se observar a obediência e a fé junto, livrando o povo de Deus, trazendo vida. Nossa eternidade não começa quando nós morremos ou quando a morte bate à nossa porta. Ela começa quando nós cremos e quando nós obedecemos a Deus, sendo assim lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Se entregar pela fé a Jesus, ser batizado, comer do pão, beber do vinho, é muito mais que um ritual. É testificar, eu creio e por isso eu obedeço, por isso eu viverei. No momento da instituição da primeira Páscoa, dificuldades e muitas adversidades estavam acontecendo. E a segunda frase que eu quero compartilhar com você, o segundo momento, e que me chama muito a atenção, ele é tratado no texto de Êxodo 12, versículo 13, quando Deus declara que aquele sangue, o sangue do Cordeiro, seria por sinal nas casas e as casas que estivessem o sangue, ou que estivesse com o sangue, ao passar por cima dela, de uma certa forma, a mortandade não atingiria quando Deus ferisse a terra do Egito. Também não é coincidência. A impressão de que nós temos é que os fatos se repetem. Se repetiram nos tempos de Jesus, novamente nos bate às portas, chamando para uma decisão de crença e uma decisão de obediência. Porém agora a nossa libertação, ela não será paliativa, ela será eterna. Jesus, Ele nos chama para um relacionamento vivo com Ele em todos os momentos. Jesus está dizendo para cada um de nós, venha comigo, a frase, deixa o meu povo ir e seja lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ela é muito latente. Jesus, em Apocalipse, ele diz o seguinte, através da revelação do apóstolo João: bem-aventurado todos os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro e assim ganham direito à árvore da vida, ganham direito à vida e podem adentrar a cidade através dos portais. Apocalipse 22:14. Não quero assustá-lo, mas eu no mínimo quero deixar um alerta a você. No mínimo eu quero deixar você preocupado. O fato é que nos dias que envolvem a nossa presente Páscoa, muitos vão se encontrar com Jesus. Isso é fato, irmãos. Algumas famílias experimentarão a dor da morte. E Hebreus 9:27 diz o seguinte: o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. A minha preocupação diante de tanta morte, diante de tanta preocupação, de tanta situação, é que muitos estão partindo sem lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro e sem sequer entender o real significado da Páscoa de Jesus. Sequer estão entendendo a libertação que ocorre na Páscoa judaica e sequer estão entendendo que o único antídoto para a morte é a vida, e a vida nós encontramos somente em Jesus. Diante disso, só haverão dois destinos: a vida eterna e a morte e o tormento eterno citado na Bíblia. O apóstolo Paulo, ao pregar o evangelho a um carcereiro que estava preocupado também devido ao ocorrido que havia acontecido com eles, ele cita uma frase que eu quero que você guarde com muito carinho: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. O apóstolo Pedro, diante de autoridades, lá em Atos 4, versículo 12, referindo a Jesus, diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o antídoto para a morte. Independente da crise, independente da situação,
Jesus é aquele que nos traz vida. O próprio Jesus, referindo-se a si próprio, disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Queridos, nós não podemos negar que a morte está batendo a porta do mundo inteiro. Nos próximos dias, muitos sofreremos essa dura e triste realidade, que alguns estão já sofrendo nesse exato momento. A Itália, a Espanha, os Estados Unidos, o Brasil, a China, a França, todo mundo tem sofrido essa dura realidade. Porém, Deus, através de Jesus, Ele quer nos livrar e quer nos dar vida. Assim como o caminho para a perpetuação do povo judeu começou na crença e na obediência, ainda no Egito, onde eles lavaram os seus umbrais com o sangue do Cordeiro. O nosso caminho para a eternidade começa aqui na terra, com o nosso reconhecimento de que estamos perdidos e precisamos de Jesus. Precisamos do sangue do Cordeiro que tira todo o pecado do mundo e nos garante a vida. Entregue-se a Jesus. Reconheça que você precisa dele. Ele virá e te dará vida eterna. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. A vida que nós temos através da morte e da ressurreição de Jesus. E se você quer tomar essa decisão agora, eu quero convidá-lo a repetir essa oração comigo, essa oração que eu farei agora, e entregar a sua vida a Jesus. Querido Deus e Pai, aceita esse irmão como o seu filho, em nome de Jesus. Ore comigo. Pai, eu te entrego e peço que o Senhor perdoe os meus pecados. Pai, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Pai, livra-me da morte e me dá a vida que acontece em Jesus Cristo. Eu sou um mero pecador e preciso de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.